Daí eu posso compartilhar e Sim, normal. normal, agora tá normal, como se fosse a tua mesmo. Show de bola. Então, tá, vou compartilhar aqui. Tava trazendo aquela nossa partida, né? Que a gente tinha conversado a respeito. Finalzinho de plunge ali. É, dá uma analisada aqui nela, então. Mais pro final, né? Que era a dúvida. Não sei se tem algum momento que tu sentiu que dava pra fazer alguma outra coisa. Mas vamos dar uma repaginada rápida aqui. Que foi. É o Rui Lopes. O Uhum, Lopes, né? tranquilo, bem jogado. Ah, três, ok. Isso daqui Aí ele eu cometi um erro, né? Devia ter tomado. Ou é não. tomado o bispo, né? É, Tomado o bispo com cheque, porque daí você força a pessoa a dobrar os peões ali. Talvez isso não seja tão interessante, né? O bispo preto a longo prazo vai ficar seriamente comprometido, né? Se você fizer uma jogada desse tipo aqui, né? sim. Na verdade, eu pendurei a peça, né? Ah, tu pendurou depois? Deixa eu ver aqui o que Eu aconteceu. não tomei esse bispo, né? Foi uma troca, né? Foi uma troca, no fim das contas, aqui, né? Que tomou aquele, daí a pessoa tomou aqui. Uma menina, acho, né? A Dezinha. Foi. Aí ela tomou um par de bispos. Beleza, né? Interessante, por esse lado aqui. E aí, nessa posição, talvez até interessante o cavalo F5, né? Mantendo aqui a peça. Pode até retornar e tal. Enfim, posso jogar para cá, posso até especular e retomar aqui também. Enfim, várias possibilidades aqui. Seria um jogo mais interessante, porque quando tu pretende deixar assim, uma peça por outra, aqui fica um pouco estranho a tua estrutura. Mas nada grave, assim. Só que eu preferiria manter o cavalo por aqui, ciscando por aí, né? Talvez indo para E3, para depois controlar um pouco mais o centro, do que essa escolha de estragar um pouquinho a estrutura. Porque ambos estão meio estragados a estrutura, só que a estrutura dele é mais centralizada, né? A tua tu jogou para lateral. Então, nessa brincadeira aí, ele saiu um pouquinho melhor, ela saiu um pouquinho melhor. As estruturas estão quebradas, mas a estrutura dele está um pouquinho, a estrutura dela está um pouquinho melhor porque é de centro, né? A tua foi em direção do centro para a lateral e a dela foi centro para centro, digamos assim. Então, tá um pouquinho melhor aqui. Mas, vamos ver o que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Aqui nada a ver nessa jogada. Abriu, buscando abrindo o centro, mas com o rei no centro, meu. Está convidando uma torre aqui, né? Então, um erro, com certeza. Deveria ter aberto. Deveria ter aberto. Deve ser a Sim, primeira correr jogada. no centro, né? Deveria. Porque o potencial de. Os dois são jogáveis. Que ele ainda consegue se proteger, mas por Eu acho que eu assim, pensei assim, vou deixar esse espião dobrado. Foi o que eu pensei. também, pensando estrategicamente, é fundamentado. A longo prazo, pensando a longo prazo, mas dinamicamente, uma situação como essa, a gente sempre busca abrir o centro. O computador talvez não coloque como primeira opção, porque ele percebe que tem defesa, mas muita gente não vai se defender como computador, né? Então, te dá mais potencial abrir o centro numa situação como essa. O rei no centro ainda, claro, aqui o computador está falando, não, melhor jogar E5, porque estrategicamente, a longo prazo, o computador está calculando bem lá na frente que é melhor, mas humanamente falando, uma decisão prática é abrir. Eu abriria, certeza. Não nem pensaria muito nesse lance, já tacaria ali o peão para abrir o centro, sem dúvida. Mas ok, os dois lances estão ok, né? Vamos ver um pouquinho mais. É, aqui, sim. Ó, aqui também, ó, ganhava, né? Ganhava um peão aqui, abriria o rei também, que ganhava o cheque descoberto, né? O rei ficaria exposto. E dama e tal, né? É uma pessoal aí. Então, novamente, aqui é certeza, né? Que ele fala para tomar, sem dúvida nenhuma, ou dama H5 já atacando. Ou combinando, mas ele vai querer tomar, certeza ali, ó. EX, F6 também. Pode intercalar com dama, mas tem que ser essa, tem que abrir o jogo aqui.
Aqui teria que abrir. Ah, aqui é bem, bem bom também. Esse cara joga RF7, então aqui. A potência. Que a gente tem essa questão de jogar na estratégia. Sim, estrategicamente, um peão passado, assim, bem protegido, bem lá em cima, pô, bem interessante. Só que mais ainda, sempre, é atacar o rei centralizado. Um rei centralizado é um sinal de alerta para a gente atacar. Então, você está se baseando um pouco pela estratégia de longo prazo, que seria correto o pensamento, se o rei preto tivesse bem okzinho ali, se o rei preto tivesse enrocado, por exemplo, aí esse faria bastante sentido, né? Porque se você tomasse, você estaria melhorando as peças dele. Aí faria total sentido se o rei tivesse rocado ou para cá ou para cá, se o rei tivesse guardado, né? Aí não converia de jeito nenhum você tomar aqui, porque você melhora. Agora, aqui, você está especulando com ataque, né? Então, realmente, essa visão de dinamismo e faca nos dentes para cima do rei. Então, abrir jogo, abrir linha. Se o rei está no centro e o teu está de boa, nossa, a gente tem que criar o alarme do ataque, né? Então, aqui, realmente, aqui é para ter tomado. Bom, vamos lá. Aqui C5. Bom, provavelmente C5 escravizaria teu bispo, né? Eu Então, preciso pegar uma coisa lá embaixo, só um instante. Tá tocando o telefone, ó. Já volto. Voltei, desculpa. opa, show de bola, tamo aí. É uma posição que eu acabei analisando, eu não tinha visto o meio jogo, tinha visto só o final mesmo, mas tem uns ensinamentos legais aqui. Por exemplo, nessa posição aí, ó, que é interessante a gente sempre pensar no que o adversário quer fazer. Esse é o plano mais forte que a gente pode ter no xadrez, assim, pensar o que o adversário quer fazer. E, em virtude disso, fazer minha jogada, tentando ameaçar alguma coisa ou ganhar alguma coisa, né? Então, a jogada mais forte da máquina aqui, ela se baseia não tanto no que eu quero, que tá ok, o que tu jogou tá ok, assim, é bom, é um lance bom, claro, desenvolve com ataque, mas a mais interessante da partida é ameaçar, ameaçar, mas pensando também no que o adversário quer fazer, no que o adversário precisa fazer. Então, nessa posição, o que as pretas precisam fazer, assim, para Rock. rock, exatamente. Para fazer o rock, vão ter que mexer o bispo, né? Então, eu quero impedir que ele mexa esse bispo. Uma jogadinha incômoda aí, que vai impedir que ele movimente aí tão fácil. Impedir que ele movimente o bispo tão fácil assim, talvez empurrar o peão, não sei. É, Mas seria uma cravada, mas ele acaba movimentando, né? Pode ser, cara, mas.
poderia pensar num negócio assim, ó, mas não falha por um tris, talvez. Ah, jogar assim, talvez. É, poderia ser. Só que ele acaba movimentando, fazendo rock artificial. Eu entrego um peão aí, talvez, né? Tem cheque, mas ainda parece que se safa, né? Ainda parece que se safa aí. Tá incômodo, claro, mas eu entreguei meu peão aí. É, talvez dê para jogar, mas ainda não é muito claro. Pelo menos para mim, não. Mas tem uma outra maneira de impedir realmente que ele não movimente. E Continuar com ameaças aqui, mas eu também tô mal desenvolvido. sim, tu pode então desenvolver ameaçando e também impedindo esse plano dele a mexer. O que faria com que ele não pudesse mexer aqui, né? Se ele deixasse desprotegido alguma coisa. Sim. Se ele tivesse que proteger alguma coisa, né? Então eu posso fazer uma jogada que meio que obrigue ele a ficar aí, senão ele perde material, digamos. Ah, sim, dama D4, dama G4. Exatamente. Isso é uma jogada forte, né? Uma jogada interessantíssima. Primeiro porque, bom, já tivemos algumas trocas aí, a dama não está tanto em perigo nessa posição. É uma posição de ataque, obviamente, porque o rei está no centro, tem um peão na garganta aqui. E, principalmente, né, evita que as pretas se desenvolvam, que as pretas organizem o jogo. Agora não pode mexer o bispo tão fácil, né? Então, vai dificultando. E, fora isso, é um lance bom porque também ameaça o peão. Então, desenvolve uma peça super importante para o ataque, é uma posição de ataque. Ela pode ser desenvolvida porque não tem ninguém nessa região, basicamente. Desenvolve, impede uma ideia do adversário e ainda ataca uma fraqueza. Então, lance bem interessante. Mas o outro lance que você jogou também tá bom. Aqui veio com o bispo contra-ataque. Agora este não foi legal. Por quê? Porque quarta visão da dama, né? Existe algumas entradas de cheque, existe o próprio dama G4, que pode ser interessante. Então, aqui realmente corta o contato, né? Existe uma interferência na ação. Então, seria melhor C3 mesmo, abrindo mão. Ou cavalo D2, bem interessante. Cavalo D2 para tampar aqui, mas sem atrapalhar muitas peças, né? Então, Sinceramente, eu não sei o que me deu na cabeça pra fazer essa jogada horrível. Tanta acontece. coisa melhor pra fazer, meu. Às vezes a gente só vai no impulso ali, né? Só quer tirar da ameaça e ponto final e acaba esquecendo o resto. Mas vamos lá, vamos chegando no final. Aí o que eu quero mostrar, olha só que interessante, que agora a gente trocou algumas peças, ou seja, isso favorece quem se defende, né? Porque quem quer se defender quer aliviar o ataque, quer respirar. Então, troca favorece as pretas. Então, as pretas conseguiram trocar algumas peças, conseguiram desenvolver umas peças também, desenvolver o cavalo e tal. Estão a ponto de fazer rock. Estão a ponto de fazer rock. E aí a gente percebe o problema de a gente não aproveitar a iniciativa, não ter aberto o jogo da melhor maneira, ou ter perdido tempos de ataque, né? Como essas interferências aqui. Porque agora as pretas vão começar a se organizar, e é o que eu tinha falado. A estrutura da preta está melhor, porque a estrutura, aquela desdobrou, na verdade, né? Com essa troca aqui. Ela acabou desdobrando aqueles peões ruins que ela tinha, e você continua aqui com a estrutura ruim. Essa estrutura não é boa, né? Esse é peão A4, A2, esses até vai, mas esses caras aqui não são bons para um final, né? A longo prazo, não ajudam. E nem para fazer alguma ruptura, algum ponto de contato também, né? Eles estão realmente vacantes aí. Não tem contribuição. Então a estrutura dela está melhor. E, e como o ataque está se esvaindo, como ela está se conservando aqui, em breve vai fazer o rock, ela está ficando com vantagem. Né? Vai crescendo a vantagem. Ainda está de boa, ainda tem potencial aqui na partida, mas a gente já percebe que esfriou bastante. Já foi trocado, já foi consertada a estrutura, ela já tem um pouco mais de centro, já desenvolveu o cavalo, está a ponto de fazer rock, a gente já nota que está esfriando um pouco. Dá para jogar. Dá para jogar por quê? Porque tu não tem fraqueza nenhuma ainda, né?
Tu tem uma estrutura ruim, mas ninguém tá atacando ela, ninguém tá capturando, sabe? Ninguém tá te capturando peça nenhuma, mas tá ficando um pouquinho estranho, né? Tá mudando de ritmo o jogo. E se continuar nesse ritmo, tu vai ficar em desvantagem, que é mais ou menos o que vai acontecer. Ó, ela vai centralizando, vai reforçando o centro, aí, ah, aqui, difícil questionar esse lance, né? Realmente faz sentido aqui para tentar reposicionar, beleza? Mas vamos chegar só para comentar isso, né? Aquela questão. Ambos incorreram em riscos estruturais, porém ela tinha um rei exposto. Então, pelo fato de ter um rei exposto, ela estava inferior, estava em desvantagem. Só que não foi aproveitada da melhor forma. Ela foi se organizando. E aí, curiosamente, até organizou o centro dela e a tua estrutura não ficou organizada. Então, o dinamismo vai se esvaindo, né? E aí, por mais que ela tenha corrido um risco, agora as coisas estão respiráveis, né? Sim, ela tá melhor aqui, eu acho. Agora ela está melhor. Ela tem centro, né? Essa foi a dificuldade. Desde o início aqui, ó. Desde o começo eu tinha comentado sobre isso, né? Ambas as estruturas ficam ruins, só que a estrutura dela é centralizada. A tua está deslocada do centro em direção à ala. Então, nessa brincadeirinha aqui, de estrutura, ela está um pouco melhor, né? Só que o rei dela ainda está no centro. Ela perdeu alguns lances aí, jogou algumas vezes com a mesma peça e dá para tu explorar um pouquinho disso, né? E principalmente depois desse lance. Esse lance te deu a vantagem. O outro dava para jogar assim, ela está um pouco atrasada. A máquina não gosta muito dessa posição, mesmo que ela não tenha jogado D5, por quê? Porque esse bispo sofre a longo prazo, né? Esse bispo bate aqui, mesmo que faça fianqueto, vai bater lá. Tu vai começar a caçar esse peão. Sei lá, vai jogar um cavalo D2, cavalo F3, alguma coisa assim. De maneira que vai obrigar a jogar um C5, ou mesmo fazer com que o bispo fique batendo nesse peão. Então, esse peão, ele acaba matando o bispo lá. Essa é a verdade. Ele acaba matando o bispo a longo prazo. Por isso que as máquinas estão gostando um pouquinho mais do teu jogo. Mas nada ganhador, assim, né? Jogável, mas a longo prazo elas estão vendo que tu vai sofrer, as pretas vão sofrer aqui com esse bispo, né? Mas esse realmente te dá vantagem, porque daria para abrir o jogo. Vamos lá, vamos para o final logo. Esse é o intuito, ó. Aqui, por exemplo, G6, né? Ó, vai matando tuas peças. Mas enfim, vamos pegar o final. Então, isso é interessante. Aí tu tá nesse final, 3 peões a mais, e tem essa posição. Aí, para a gente considerar bem esse final, seguinte, a gente sempre faz um balanço material primeiro, né? A gente já vê que as brancas têm vantagem, mas também um balanço posicional. As brancas têm vantagem não só pelo material, mas também por melhor posicionamento das peças. Elas têm pelo menos duas coisas que brilham os olhos, assim, que são duas coisas importantíssimas. São vantagens muito importantes, não só para os finais de peões, mas também para outros tipos de finais, como o próprio finais de torre, né? Então, ela tem estruturas aqui ganhadoras, digamos assim, enquanto as pretas ainda não tem nada. Eu tenho um peão dobrado, né? Esses peões aqui, eles são ganhadores, tá? Esses peões, eles são ganhadores. Uhum. 2 peões passados conectados, ganho. Ponto final. Então, isso ganha. Fora isso, você tem um peão passado também, que também é uma coisa não ganhadora, assim, definitivamente, mas que ajuda muito, né? É uma vantagem. É a preciosidade que tu tem na tua partida. A gente tem que saber reconhecer as pedras preciosas que a gente tem, as joias que a gente tem. E aí a gente já vai se situar, a gente já vai se nortear pelo que fazer, né? Idealmente, para ter uma posição linda, maravilhosa, você preferiria estar com a torre atrás. Esse foi o desconforto que eu notei que tu teve na partida. Tua torre
ela ficou meio desengonçada à frente dos peões, elas ficam mesmo, né? Então, idealmente, torre atrás facilita a vida. De que maneira? Eu sempre vou, um peão vai protegendo o outro, né? E eu vou protegendo quem protege o cara. Então, eu sustento essa base, que sustenta o outro, e vou puxando, né? É muito simples, né? Então, o que a torre vai poder fazer? Vai poder atacar a base, que é um conceito primordial do xadrez também, atacar a base, né? Mas se eu protejo a base, tudo bem. Tá tudo bem, porque uh, a base está protegida e o cara protege o outro. Então, eles vão avançando nesse sentido. Então, eu vou avançando um pouco lá, depois eu avanço a base, protejo o outro, e assim vai. Aí, o complicador é se o rei atacante se soma. Se a gente está falando só de torre versus torre, eu faço isso, né? Idealmente, quero fazer isso. Eu coloco a minha torre atrás e ajudo a base. Agora, se envolve o rei, fica mais difícil, obviamente, né? Porque são duas peças incomodando. Nesse sentido, você vai ter que ter o apoio do seu rei também. Então, tem que igualar as forças. Esse negócio de apoio do rei, defensor ou não, a gente já viu até nos finais primordiais, né? Os finais lá de Torre, Lucena e Philidor, a gente viu que uma grande diferença é o rei. Acho que eu tenho um estudo aqui que chama muita atenção lá. Uma coisa que é marcante no final de Lucena, que é ganhador, essa estrutura ganhadora. O que acontece? O rei atacante tem contato com a casa de promoção, né? E imediações, casa de promoção aqui. Então, ele que está em contato. Então, essa posição acaba ganhando. Agora, a posição de Philidor. A posição de Philidor é justamente o contrário, se a gente considerar os reis. O rei defensor está na casa de promoção e o rei branco não tem acesso à casa de promoção. Isso faz muita diferença. Então, o posicionamento dos reis é muito importante. E você sempre tem que buscar igualar forças. Então, se nesse final aqui a gente está falando que é uma disputa só de torre versus torre, muito simples, eu boto a torre atrás e vou apoiando a base, enquanto a base apoia o outro peão. Se o rei começar a incomodar, eu vou ter que chamar o meu próprio rei. Meu rei vai ter que se ativar também, tá? Se eu considerar só essa estrutura. Mas eu ainda tenho um outro peão. Então, basicamente, nessa posição, eu tenho que avançar esses dois peões de maneira que a base sempre seja sustentada. Eu nunca posso deixar a base desgovernada. Tudo bem, a minha torre está à frente, mas o sentido é o mesmo. A minha base precisa sempre estar protegida. O peão mais atrasado precisa sempre estar protegido. Então, eu consigo. O jeito que jogou está certo, G4 vai avançando os peões, né? Avançar ajuda. Ele veio atacar, e aí, beleza. Avançou, o cara protegeu. Essa é a base, ela está protegida. Perfeito. Vamos indo. Aqui, F3, ok, lance o seu ok que você precisa, porque provavelmente você vai precisar do seu rei, até porque se ele jogar com o seu rei, teu rei já está à disposição, tá? Mas aqui, ó, como é que eu faço agora, né? Eu tenho que avançar esses peões, eu tenho que proteger esses caras. E aí você vai apoiando com sua torre, tá? Apoiando com a sua torre. Não tem muito o que ele fazer, na verdade. Se dá cheque, ajuda a você jogar o rei para cá e botar o rei nesse sentido, né? Escondendo dos cheques frontais. Então você vai acabar botando ele nesse buraquinho aqui que o peão abre para deixar o rei de sobreaviso, tá? E já deixar ele participando sem levar cheques, tá? Que se, às vezes. Claro. Eu não pensei, meu, o certo era ele estar lá em cima já, quando eu quisesse promover o peão, ele ajuda, claro. Isso, porque ele vai complicar. Como eu disse, se fosse só as duas torres aqui, se fosse só as torres, vamos fazer lances qualquer, só para você entender o método. A torre ela vai avançando um pouquinho mais para que esse cara avance em segurança, né? E aí o que que acontece? Ó, vamos só ilustrar qualquer ideia. Aí eu jogo aqui.
Aí, eu tenho que jogar a torre aqui para botar nessa casa. Por isso que, antes de mais nada, né, eu tenho que apoiar, eu tenho que ter o peão base aqui. Aí, digamos que ele passa lá, aí eu jogo para cima. Eu vou escalando, entendeu? Escalando, começa com a torre, mas antes da torre fazer isso daqui, eu tenho que proteger o cara. Aí, beleza, bem simples, né? Bem simples. Ó. Aí, ó, agora eu preciso avançar de novo, daí eu faço a base, e daí, finalmente, jogo isso daqui. Isso se o rei não incomodar. Se o rei não tem condições de incomodar, é simplesmente avançar a torre uma casinha, avançar o cara, avançar esse cara aqui, porque ele precisa promover, e para eu avançar a torre de novo, eu vou ter que avançar a base. Né? É isso que a gente está vendo aqui. Pronto. Caramba, era tão simples. Agora é bem simples aí. Mas, claro, isso eu estou falando sem incômodo do rei. Agora o rei vai incomodar. Vamos lá. O rei vai incomodar. Deixa eu ver onde está aqui. Aí o rei vai incomodar. Aí o rei entrou na parada. Aí fica um pouco difícil você avançar, né, porque essa é a tua partida, né? Deixa eu ver. Essa foi a partida que foi jogada, é isso? São os lances da partida. Tá. Mas vamos fazendo essa, ó. Vamos fazendo essa. Torre H6. Vamos fazer esse método de escalar. Aí o rei vai vindo, beleza. Aí eu jogo G6, normal. Aí eu jogo H5 para poder avançar um pouco depois. Aí ele vem para cá, beleza. Aí eu vou fazer a minha jogada. Cara, aqui é tão simples, tu nem precisa se preocupar. Aqui, nesta posição, nesse diagrama, você pode jogar perfeitamente aqui, mesmo sem se preocupar em jogar H6. Por quê? Porque o final é ganhador, você tem outra preciosidade aqui, né? Muito longe dele. Então, é por isso que é importante a gente olhar de cara e ver o que eu tenho de vantagem. Eu tenho duas coisas muito importantes de vantagem. Essa estrutura aqui, por si só, já é ganhadora. Eu posso simplesmente jogar fora meus peões aqui e, e jogar só com essas duas estruturas, eu já tô ganho. Tá? Por si só, ela é ganhadora. Mas, além disso, eu tenho outra coisa que me ajuda muito, que é esse peão passado. Ou seja, quando chegar nessa posição aqui, eu posso. Acho que eu joguei uma partida, né, que eu simplifiquei sem necessidade, né? Mas aqui, ó, eu posso deixar ele tomar, tanto faz, porque a simplificação me garante, né? Então, posso até jogar G7 agora, né? Esperando, mesmo que ele tome, não importa, porque a simplificação final é ganhadora ainda, né? E se ele não jogar, vai fazer o quê, né? Se der cheque, uma hora os cheques vão acabar. Vai ter que voltar. E aí, tem um apoio à base para novamente a torre escalando. Então, bem isso mesmo, tá? Tem muito mistério. Não sei, alguma outra defesa que eu poderia tentar aqui. Uh, aqui do RH6, fazer isso daqui, tem mistério, né? Tem que fazer aqui. Se ele começar a dar cheque, né, posso... vou me esconder, na verdade, né? Eu jogue aqui. Sim, é só escalando mesmo. Só escalando mesmo. Só escalando mesmo, né? Bem, sem estresse. Ah, Ah, tá. e se ele colocasse rei ali, por exemplo, em G6, tentando atacar minha torre? Atrapalhar. Aqui, Ah, não, ele não. É, numa situação como essa. e essa aqui já É, ganha. não, mas antes, né? Aí, ó, por exemplo, aí, pode subir o peão. Tá, aqui. Esse é para apoiar a base, isso. Jogada dele, daí eu jogo. É, e daí eu quero. O rei preto quer entrar em G5 para poder atacar a torre, entendeu? Daí vou passar um lance, então. Assim. É. Eu vou mantendo o método, né? Ah, Mantendo, sim. mantendo o método. Agora, uma posição que eu fiz, tá? Bem interessante. Agora, uma posição simplificada como essa, ó. Que eu não tenho mais os peões, eu não tenho o peão ouro ali, né? Vamos ver como é que a gente faz. Então, vou fazer o meu método. Aí ele ataca. Aí, ó,
Se eu tivesse uma posição similar, vamos dizer que eu perdi alguns tempos aqui. Torre G5. Eu vou jogar assim, só que aí agora é diferente, né? Eu não tenho um peão ouro, eu não posso simplificar. Essa simplificação ela não me garante vitória. Esse final a gente sabe que é empate completamente. Basta com que o rei tenha acesso a essa casa de canto, né? Já está empatado. Então não tem jeito de ganhar isso aqui. Então, uma situação simplificada como essa, como é que a gente faz? Esse é o ponto. Eu vou mantendo o método. Só que aí eu vou precisar da ajuda do meu rei. Agora eu vou precisar da ajuda do meu rei. Vou dar uns cheques e tal. E eu vou tentar atravessar, né? Se ele começar a dar cheque, vai chegar um momento que é o seguinte, né? Ele pode dar cheque frontal aqui. Mas eu vou esconder atrás do próprio rei, né? Só que aí tem uma armadilhazinha aqui. Ele pode tentar mate. Putz, Então, é verdade. tem essas brincadeiras aí. Se G7, leva o mate, né? Então, aqui basta deslocar o rei, certo? E digamos que ele jogue aqui. E aqui tomar mais um cuidado, tá? Se G7, ele... Acho que G7 dá, mas tem umas linhas que... Deixa eu ver aqui certinho. Mas tem umas linhas mais seguras para jogar aqui. Ó, se G7, ele vai dar cheque, né? Olha só. Que tristeza. Rei H6 e acaba paralisando, né? Porque agora... Olha que interessante, né? Ele acaba paralisando o jogo porque a torre precisaria apoiar aqui. Se eu jogar um negócio assim, ele tem cheque frontal, um cheque lateral pro resto da vida. O rei não se esconde mais. É um Philidor tombado, digamos assim, não é verdade? Mas se eu. O Philidor, Não, não. Mas naquela posição ali, se. Ele poderia se esconder atrás da torre, o rei branco. Por exemplo, colocar o rei em G8. sim, sim. Só que aí ele não consegue sair mais, né? Vamos tentar fazer isso. Eu vou ficar aqui, ele não vai conseguir sair, ele não tem para onde sair, ó. O Ah, rei? aqui Ah, também perde o peão, na verdade, né? Tem isso. é verdade. Tem isso também. Então aqui tem que tomar esse cuidado, tá? G7, e tem cheques laterais, incrível, né? É um Philidor tombado. Lembrando aqui da posição de Philidor. Aqui a gente empata com esse lance, porque as brancas basicamente não têm progresso, né? Podem dar cheque, mas eu preciso passar com o meu rei, né? De alguma forma. Por que eu preciso passar com o meu rei? Porque o rei preto está bem posicionado. Eu preciso contrastar isso. Eu preciso fazer alguma coisa. A torre está bem posicionada, a torre está bem posicionada. O rei preto está bem posicionado, eu preciso tentar posicionar o meu rei. As duas peças estão ok aqui. Mas está faltando o rei branco brincar. Então, se ele não brinca, empata. Aí eu tento fazer isso daqui, né? Para tentar passar com o meu rei. Daí, quando eu faço isso, não tem mais defesas frontais. Não tem para onde ele se esconder à frente de alguém. Ele não se consegue colocar à frente de alguém. Eu puxo a torre lá para trás e, ó, cheques infinitos, né? Sim. Ou se ele deslocar muito do peão, eu capturo o peão. Não tem para onde ele se esconder, né? Poderia pensar em se esconder atrás da torre, mas quando ele se esconde atrás da torre, o peão cai, simplesmente. Então não tem para onde se esconder. A mesma coisa nessa posição, né? Essa posição aqui, ó. Se eu jogar G7, não tem para onde ele se esconder de lado. Eu vou levar cheques de lado eternamente, né? Tentar fazer isso aqui, ó. Cheques de lado eternamente. E se ele se desloca muito do peão, ele perde peão, né? Chegamos para cá, tal, vou atacar a torre, né? Aí perde peão, simplesmente isso, né? Tem que colar no peão ali. Então tomar muito cuidado. Então nessa posição, eu tenho que basicamente jogar um torrezinho aqui para tampar o cheque lateral dele, né? Se ele vir para cá, Caramba. rei G7 e
O rei preto é o inimigo, impedindo os cheques frontais agora. Aí essa posição tá ganha, né? Porque eu estou em contato com a casa de promoção, a torre está bem posicionada, basicamente, mas quem manda muito é o rei bem posicionado, o rei branco está bem posicionado e não leva cheque. E não leva cheque, por incrível que pareça, né? Então aqui poderia ter um nível de dificuldade maior, com certeza, não é o caso da posição, mas uma posição similar como essa, o método vai acabar sendo o mesmo, né? De apoiando primeira torre, depois o peão mais avançado, depois a base, primeira torre e assim vai indo. Só que o rei preto entra na jogada, o rei branco também vai ter que entrar na jogada. E aí tomar cuidado com as especulações de mate de cima, né? É o métodozinho que a gente vai tentar. E como o rei preto entra na jogada, o rei branco tem que entrar na jogada. Tá? Então, é isso. Tem que contornar e tal. Cuidar com as especulações de mate. Aí tem várias possibilidades, né? Digamos que ele jogue por aqui, uh, aqui, enfim. Tem várias possibilidades aqui. Mas, basicamente, essa é a história, né? Esses dois peões ganham. Se os reis não estão na parada, esses dois peões ganham tranquilamente, né, versus torre. Se o rei está na parada, você vai precisar do seu rei entrar também. Tá? Então, esses são os conhecimentos. Muito mais tranquilo na sua partida, porque mesmo que tudo isso suma, o final ainda é ganhador, porque você ainda tem uma pedra brilhante, né? Um tesouro brilhando lá em A2, escondido, né? Longe dos olhos, digamos assim, mas é um tesouro. É uma coisa muito boa para o seu jogo. Então, mesmo que se simplifique, esse negócio é muito importante, por isso que é importante a gente estudar finais. Mesmo que a posição se simplifique, que eu perca tudo isso daqui, que eu perca esse tesouro aqui, eu ainda tenho outro. Pois é, Então, cara, eu ficava olhando essa posição e pensei, meu, é óbvio que eu tô ganho. a gente sente, né? A gente realmente sente. Pô, E mas tem algo. como é que a guria conseguiu defender, cara? Essa menina tá te dando problema aí, eu tô vendo que tá bem, meio acirrado aí a tabela, né? Sim, ela costuma ganhar de mim, é incrível. Vocês empataram duas, né? Uma É, coisa assim. E não sei quem ganhou agora. Acho que ela ganhou a última, né? eu acho que eu ganhei a última. Ai, mas mesmo assim, uma adversária bem à altura, né? Tá dando joguinhos assim, incômodos, digamos assim, né? E é Sim. bom, assim, quando você tem um adversário bom, mas não estratosfericamente bom, assim, que você não tem chance nenhuma. Não, É, que nem legal. aquele primeiro colocado lá, o segundo colocado, que foi da última vez, ele já era um ótimo jogador. Mas o primeiro colocado, ele ficou tipo com o 3 vezes a quantidade de vitórias do primeiro. Porque eu Sim. acho que ninguém quer jogar contra ele, entendeu? Ele Tipo, era eu meu acho que adversário, a gente rivalizava bastante, assim, era um pouco ele que ganhava os torneios, eu... é um linho, né? É um loiro, é um loiro. Eu acho que eu já joguei contra ele no presencial. Ele também levava pro final e ganhava de mim sempre. Mas na época ele não era tão bom. Agora eu acho que ele melhorou bastante de um tempo pra cá. Ele fez aulas com mestre aí, meu, pagou uma nota preta aí, fez Ah, é? algumas, né? Não sei Caramba. se tu chegou a conhecer o Augustin, Não, também, esse não. Augustin é um mestre, acho que internacional, cara. Aí pagou uma nota preta, lá, eles estão meio da grana, assim, né? Aí fez umas aulas, ficou bonzinho, assim. Mas eu percebo algumas falhas no jogo dele. Hoje em dia ele deve estar treinando bem mais, mas a gente rivalizou bastante. Eu estou melhor na tabela, mas ultimamente, nos últimos torneios, foi bem acirrado, assim, bem... Tá, mas qual? Do torneio do Next também? Eu jogava torneio do Next, eu jogava. Eu fazia parte, né, do grupo, agora eu tive que sair, questões pessoais, e aí não estou jogando mais, mas eventualmente eu jogo, assim, quando eu tenho tempo, que é muito corrido, né, eu estou dando umas aulas na sexta também, então, mas eu jogava esse torneio também. Enfim, um dia a gente chega lá. É bom, às vezes ele mete um berserk também, né, dá uma animada, então Só fica faz esperto. Berserk lá, daí fica meio complicado. Às vezes ele mete um berserk para ganhar um torneio, e aí é o momento, não entrar na pilha, né, tipo assim, não querer jogar no mesmo ritmo, porque realmente o cara tem muita experiência, mas complicar a vida, É, o porque meu objetivo era empatar.
Mas nem isso eu tava conseguindo, meu. Não, é bem complicadinho, mas um dia vai. Um dia que tiver pressionado no torneio aí, ele mete um Berserk, por exemplo, e facilita a vida. Então, essa é a questão do finalzinho ali que a gente tinha conversado, a gente conversou um pouquinho da partida também. Para finalizar, vamos fazer uns probleminhas aí. Vamos jogar Bora. uns probleminhas. Bom, o teu nível lá é 2.000, né? Põe um 1900 que eu tô meio Zé Vamos ultimamente. pegar um 1.600. Bom, acho que agora tá legal. Vamos lá, então. Ok, está Põe aí. sossegado. Essa posição aí já? Aham, Tá. Ah, a gente obviamente tem essa ameaça de dama aí, mas por que que será que isso não é o suficiente? Tomar a dama é mate, né? exato, é. Tomar a dama é mate por parte dele. É, É. a gente sempre tem que se perguntar, né? Se sacrificou indevidamente ou não. Esse é o ponto, porque, querendo ou não, você está com desvantagem de uma torre. Então, esse exercício é duas coisas para tu ficar bem. Ou você ganha dama, ou você dá mate. Porque Sim, ganhar as duas torres não tem como, né? Então, a gente já começa a suspeitar, né? Dar sim. mate ou ganhar a dama. Pô, dar mate, complicado, né? Porque só a dama dá uns cheques aí, mas só a dama. Como é que a dama vai dar mate sozinha aí no meio de duas torres, alguns peões? Então, é mais suspeito que seja para tomar essa dama realmente, fazer o que dê certo. Sim. Eu tava pensando em dar um cheque em E3, não sei pra quê. Não sei se vai servir pra qualquer coisa isso. E ainda eu preciso desviar aquela torre, né? Pra ela não poder dar mate. Uhum. Agora, como, né? Pra poder tomar a dama, eu preciso desviar aquela torre primeiro. Ou Ou uma outra possibilidade também, não necessariamente desviar ela. não, não desviá-la. O problema não é nem a torre. A gente tem que pensar assim: o problema é que eu estou levando mate em D8. Esse é o problema, eu estou levando mate em D8. Sim. Eu não posso levar mate em D8. Não posso permitir que. Ah, tá. O cheque certo. Exato, é. Você para. Agora você não pode tomar a dama, mas você paralisa o jogo e fala assim: stop, deixa eu fazer um ajustezinho aqui, Sim. e aí eu vou tomar essa dama. Por isso que o cheque é Cheque. tão poderoso, né? B6, claro. B6, dama B6. Dama B6, stop, stop, paralisa o jogo aí, irmão. Agora eu vou tomar. Agora eu vou tomar porque eu estou controlando a casa de promoção. Então, o que Sim. eu tinha que controlar, na verdade, é torre D8, só isso. Torre D8. Aí eu dou um stop. A riqueza do cheque é fenomenal, né? Paralisou o jogo para tomar a dama. Perfeito. Outra dama aí na brincadeira. Vamos lá. Ele parece. Nós estamos de brancas, né? Final melhor, dois peões no centro. Tom de Só pretas. Tom de preto. Preta estão joga. de pretas, então a branca tá Preta joga. melhor. Agora. Mas parece que o rei branco tá meio apertado aí. Sim. E. Né, é quase mate, né? Se tipo, eu conseguisse colocar o meu peãozinho em G4, era mate. É, é isso aí. É Só isso que aí. pra eu pôr o peãozinho em G4 precisa de duas jogadas. Até lá ele já me deu cheque, já fez um monte de coisa. É impressionante que não tem cheque ainda, né? Ainda não tem. Então é uma boa Claro que aposta. tem. F7? Ah, Não. não, F7 não tem. É Caraca, importante verdade. ver. Tem que Ah, acreditar nisso. então tem tempo, né? Então tem bastante tempo. Tem que acreditar nisso, né? Porque se tu ficar parado, ele vai ganhar realmente com essa estrutura aqui, vai dar um jeito de trazer a dama. Sim. Então tem que acreditar no G4. O único jeito é ir pro mate, isso. Tinha que ver a relação ali, né? Relação. Mais um que tá suspeito de mate aí. Muito bem. Esse rei também preto tá feião aí. Ah, não tem muita casa, né? Ah, Não. não tem nenhuma casa, né? Se eu desse um cheque certo aí já era. Agora eu É, acho que o cheque certo deve ser de torre, né? uhum. Esse.
Isso é um tema teórico, assim, um ensinamento teórico também que vale a pena um registro. É, é uma situação que o rei é uma situação de caça ao rei, obviamente, mas é uma situação famosa em que é o quê? O rei preto imóvel, o rei que o rei está se defendendo imóvel. Quando o rei está imóvel, ou seja, ele está a um cheque de mate, a gente disse. Então, uma situação como essa que o rei não tem para onde ir, a gente analisa todos, exatamente todos os cheques, porque ele está a um cheque de mate. Então, se encaixa um cheque direito, é mate. Então, a gente vai analisar todos os cheques aí, começando pelos mais tranquilos, né? Sem entrega de peça, obviamente. Então, sem absurdos aqui, entregar a dama, mas às vezes é isso, tá? Às vezes é entregar a dama, sim, porque tem uma sequência de cheque, 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 cheque. A teoria indica, quando o rei está imóvel, analise todos os cheques, né? Então, a gente vai começar com esse cheque, não é bom, esse outro cheque também não é bom, mas esse é bom, porque eu tenho uma sequência, não para aí o cheque. Sim, Eu dou um cheque, mas ele toma e eu tomo, daí ele está sim. imóvel, né? Isso ocorre, isso ocorre, ó. Tem alguns outros estudos, eu vou mostrar aqui rapidão. A gente vai começar a estudar padrões de ataque ao rei agora. Ó, tem uns bem bonitos aí. Cadê? Ó, acontece muito, ó. Cadê? Eu gosto muito aqui de Anastácia. Anastácia, mate de Anastácia. Cheque, e o que que acontece? Mesma história. O rei imóvel. O rei imóvel. Completamente imóvel, não tem para onde ir. Certo? Diante de uma situação dessa, sempre analisar todo o cheque, por mais absurdo que seja. Qualquer cheque. Todo e qualquer cheque. Começando com os mais baratos, né? Aqueles que você não entrega a peça. Infelizmente, aqui com o cavalo você entrega a peça. Se tomar de peão, acabou a sequência. Então, poderia ser um sacrifício, poderia entregar o cavalo, poderia ser, só que parou aí, entendeu? Então, eu entreguei a peça, basicamente. Se parou e eu não estou vendo ameaça boa, se defendeu. Então, esse cheque falha por isso, porque eu não tenho uma sequência, eu não consigo cheque, 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 cheque. Aí o que eu tenho que analisar, esse aqui, ó. Entreguei a dama, loucura. Mas tem uma sequência? Será que eu consigo continuar o cheque? Consigo. Mate. Então, é um alarme que a gente tem que ter, um alarme pessoal. É, sempre que o rei estiver sem casa, sem mobilidade, analisar tudo e qualquer cheque, por mais absurdo que seja. Mesmo que seja um absurdo, verificar se esse absurdo leva a uma sequência. Porque muito provavelmente você pode estar numa sequência que leve ao mate. Então, esse é um ensinamento bastante interessante. O rei imóvel, procure todos os cheques. Legal. Esse negócio de rei imóvel nunca levei em conta. É um ensinamento bem, bem interessante, né? Rei imóvel, porque você tem vários, né? Você tem vários aí, mates famosos, que nem o mate de uh, Blackenbird, tem vários nomes e funciona assim, né? Você tá lá, mas a gente vê em aulas específicas, tá? Mas é um conhecimento que vale a pena já interiorizar. Vamos fazer um último para fechar. Então, jogam pretas agora. Preta jogam. E não me parece que a gente vai ter acesso a checkmate aí, apesar de que esse fianqueto aberto para mim é sempre bem interessante. É, mas tem essa dama, né? Raio-X da nossa torre na dama dele. Esse é um exercício longo, Ah, mas é é? interessante. Sim, sim, tem esse raio-x, é um tema importante, peças importantes atrás. Tá cravado o bispo, né? Tá cravado. A gente tem um bispo branco ali que poderia atacar esse bispo. Só que ele poderia ser tomado pela torre, né?
Exatamente. Daí a gente poderia tomar essa torre, o bispo tomaria, a gente tomaria a dama, a torre dele tomaria, e a gente ia ficar empatado, né? Ia ficar uma torre por uma torre. Então não parece ser o caso. Não, não. Acho que é sempre ganhar, né? A nossa missão é ganhar uma peça solitária. Sim. Ah, se eu já tomar esse bispo. Seria interessante se conseguisse atacar, daí seria um espeto, né? Só que essas duas peças se autoprotegem ainda, né? Nossa, F5, né? F5. Ele Puta vai ter uma merda. pequena defesa aí. Vamos ver. Vai dar torre? Pode ser, cara, mas eu acho que ele vai jogar dama B3 tentando sair, né, com cheque. Esse é um dos recursos. Você sair, as peças que estão sendo atacadas, você sair com cheque. Reposicionar com cheque, né? Vamos ver se ele vai fazer isso. Rapaz, essa eu não tinha visto. Tá, bom. É É, uma dama, né? eu tentaria jogar esse aqui, né? Outra sequência possível seria dama B3 cheque. Sim, Aí jogar rei pra cá. Só que aí qual é o problema? A torre tá lá desprotegida, né? sim. Outro tema, torre desprotegida e ainda em raio-x. Daí o problema é outra torre. Aí ele pode tentar espernear aqui, F3. Só que aí eu mantenho aqui um bispo aqui, tá de boa, né? Pá, essa linha era bem mais legal, hein? É, bem mais profunda, eu acho. Uma tentativa mais. É porque, evidentemente, se o cara tira o bispo aqui, eu vou tomar dano e pronto, né? Sim. Não tem muito estresse. Ali você tem que pensar um pouquinho mais, né? Não, mas vamos continuar nessa linha, porque até agora tá empatado, tá? Daí tem Check, que daí o tirar quê? o rei. Aí Beleza. F3. Só que agora F3. vai perder, né? Agora a cravada realmente. A cravada é em cima da outra torre, cara. Uma dupla cravada, né? Quando ele Tá, fez isso, ele não protegeu a torre. Se a torre tivesse protegida, funcionaria na defesa. Funcionaria. Se entendi. a torre tivesse Acho que o protegida. erro começou quando ele tirou a torre dobrada, né? Quando ele colocou a torre em É, C5. exatamente. Esse lance aqui foi infeliz, digamos assim, né? Era para manter a torre lá. Sim. Não teve muita lógica esse lance. Não sei. É, exatamente. Não teve lógica nenhuma esse lance aqui. Não ajudou em nada, né? É, talvez a capivarada dele era, eu não quero que ele coloque o bispo ali em F5, mas Acho que ele pensou em jogar um D5, talvez, né? Mas muito melhor seria. Ah, entendi. Talvez ele queria jogar D5 mesmo, se livrar do peão e tinha um bispo aqui. Só que aí entrou nesse tema, né? sim. Aqui. Bom, deveria ter jogado dama, dama aqui, por exemplo, alguma coisa assim, né? Tirado aqui da relação. É, estaria com um jogo razoável. Beleza, valeu então, Beleza. Samuel. Obrigado aí por Eu que gravar a agradeço, aula. cara. Se Eu eu que conseguir me agradeço. passar depois, agradeço de coração. Tá Já te aí. passo. A gente vai sempre mandando aí. Espero que tenha sido proveitoso. E estou sempre de olho nas suas partidas. De repente você sentiu dificuldade em alguma coisa aí, vamos trazer para nossas aulas, beleza? Maravilha. Beleza, obrigado por hoje. Valeu. Falou, tchau, tchau.